Boa tarde. O nosso grupo ele é composto por eu, Lucas Nunes, Matheus Leonardo e Vinícius dos Santos Tacaná. Lucas, vou falar sobre a visão geral da arquitetura REST, que é a arquitetura que foi aplicada nesse projeto. Primeiro, o que é REST, né? REST em inglês significa Representation State Transfer, e ele é um estilo arquitetural que ele define princípios e restrições para a construção de API web, né? Ele também orienta como que sistemas distribuídos eles devem se comunicar. A ideia principal dele é que a comunicação cliente-servidor seja organizada em torno de recursos. Esses recursos eles são identificados pelas URIs, que são identificadores manipulados pelos métodos HTTP. Os princípios-chave da arquitetura REST tem a arquitetura cliente-servidor, que diz que a lógica da interface do usuário, que é a parte do cliente, ela pode ser separada da lógica de armazenamento de dados, que é a parte do servidor. Isso permite que isso permite que o sistema, a aplicação evolua independente de cada parte, né? Uma não altera significativamente na outra, na evolução. A ausência de estado também, que diz que cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para entender a requisição. E o servidor não armazena nenhum estado sobre a sessão do cliente entre as requisições. Tem armazenamento em cache também, que as respostas do servidor devem indicar se ela pode indicar se não é armazenada em cache, para que isso melhore o desempenho. Também tem interface uniforme, que é a interação cliente-servidor deve seguir um conjunto de regras, como identificação de recursos nas requisições. Essas regras, tipo, que eu falei, tem a identificação de recursos nas requisições, tem a manipulação de recursos, como JSON e XML, e também mensagens autodescritivas que contêm os metadados do coisa. Também tem sistema em camada, né? Ele pode ser composto por múltiplas camadas e em cada camada não precisa conhecer detalhes além da camada imediatamente seguinte. Bom, dito isso, vem o que é REST. REST foi uma API que segue todos os princípios da arquitetura REST. Ou seja, ele usa métodos HTTP, identifica recursos como os indicadores, né, o RI, e tem esse de estado, entre outras coisas que a gente citou acima. A relação com HTTP. O RESTful ele utiliza métodos HTTP como as operações CRUD dele. O GET ele lê um recurso, o POST ele cria um recurso, o PUT ele atualiza um recurso que já tem, e o DELETE ele remove. Também tem, na relação com o HTTP, os códigos de status ele indica o resultado. Tipo, o código 200 ele indica que a operação foi ok. E também tem o 404, por exemplo, que é o mais famoso, que identifica que o recurso não foi encontrado. A relação com HTTP. O RESTful ele utiliza métodos HTTP como as operações CRUD dele. O GET ele lê um recurso, o POST ele cria um recurso, o PUT ele atualiza um recurso que já tem, e o DELETE ele remove. Também tem, na relação com o HTTP, os códigos de status ele indica o resultado. Tipo, o código 200 ele indica que a operação foi ok. E também tem o 404, por exemplo, que é o mais famoso, que identifica que o recurso não foi encontrado. Os benefícios da arquitetura REST. Tem escalabilidade, que a ausência de estado por requisição ele permite com que o servidor não precise manter informações sobre ela em cada sessão. Isso acaba facilitando a atribuição de carga entre os múltiplos servidores. Isso também permite que possa adicionar mais servidores caso a demanda aumente, né? Tem flexibilidade, que garante que diferentes partes do sistema possam evoluir e ser modificadas sem causar dependência entre si, o que facilita a manutenção, por exemplo. Também independência. É, Elas são independentes da tecnologia usada. Permite escrever aplicações em diferentes linguagens, por exemplo. Aqui alguns exemplos de APIs que usam RESTful, né? Quer dizer, algumas APIs que são na arquitetura RESTful. Né?
Twitter, que acessa os tweets, usuários timeline, o Spotify na busca de música, e o que a gente usa também é o GitHub, que é interação com o repositório, commit, etc. Twitter, que acessa os tweets, usuários timeline, o Spotify na busca de música, e o que a gente usa também é o GitHub, que é interação com o repositório, commit, etc. Bom, foi isso. De referência, eu usei esse site da Amazon, tem tudo aqui explicado, e também esse site aqui da Toto, se eu não me engano, o nome, também explica bem. É isso, obrigado. Bom, eu sou o Matheus e eu vou falar um pouco sobre como a gente utilizou a arquitetura RESTful no nosso modelo cliente-servidor. O nosso modelo ele é dividido em front-end e back-end para facilitar a manutenção e a escalabilidade. No back-end, a gente desenvolveu utilizando a Fast API. E no front-end, a gente usou o Nginx. O back-end ele é responsável por toda a lógica do nosso projeto, claro. E com a API Hash, a API Hash que possibilitou com que nós pudéssemos fazer as operações do nosso carrinho de compras. Então, é ela que permite que a gente cadastre, liste e adicione e remova produtos do nosso carrinho. No nosso front-end, a gente está usando a interface, a gente usa um HTML estático com Nginx. Com a interface do Nginx, a gente consegue fazer as chamadas da API e exibir os dados de forma dinâmica. As tecnologias que a gente usou no nosso projeto foram o SQLite, porque ele é simples e eficiente, e o Nginx, como eu já falei, para ajudar na parte do front-end. A gente também usou o Docker para containerizar o projeto e o Docker Compose para comandar tudo. Assim a gente faz com que tudo funcione junto e de qualquer ambiente. A nossa comunicação é feita através do HTTP do front-end para o back-end. Aí a gente, por exemplo, a gente pode usar um get para fazer uma busca de um produto ou um push para adicionar um produto ao nosso carrinho. O back-end ele vai processar todas as nossas requisições e vai interagir com o nosso banco de dados através do SQL Alchemy, que vai responder com os dados Johnson. Em resumo, o nosso modelo ele é simples, ele tem uma manutenção fácil, ele é bem escalável, e cada parte pode ser atualizada ou substituída de forma independente, o que é a grande vantagem da arquitetura RESTful. Boa noite. Hoje eu vou apresentar um sistema web simples que foi desenvolvido com foco em demonstrar os conceitos e práticas de sistemas distribuídos. Vou mostrar o sistema funcionando também, mas também vou explicar como ele foi construído e principalmente como ele se organiza como um sistema distribuído real. Nele foi usado Docker, Nginx e uma API, que é o Fast API do Python, que a gente pode ver aqui. Tá, agora eu vou explicar aqui como o porquê de usar o Docker aqui. Aqui o Docker ele foi usado para isolar cada parte do sistema, como containers independentes. Isso vai fazer com que o serviço tipo o servidor da API, o Nginx, e o banco de dados, eles funcionem separadamente, mas eles também possam se comunicar por uma rede interna. Isso vai simular tipo como o sistema distribuído funciona em ambientes reais. Agora eu vou falar aqui o Docker Compose aqui, como ele vai funcionar aqui no nosso ambiente. Aqui a gente tem a nossa API, o nosso servidor
Fast API e ele vai escutar na porta 8000. E agora aqui a gente tem o Nginx, que ele escuta na porta 80, que é padrão HTTP, e ele vai servir como intermediário entre o usuário e a API. Todos os serviços eles vão estar na mesma rede, que é App Network, que vai garantir que eles consigam se comunicar diretamente, tipo usando os nomes de serviço como os hostnames. Tá, agora eu vou falar aqui sobre o Nginx, né? Vamos lá. Aqui o Nginx, ele tem dois papéis aqui. Ele atua como um proxy reverso. Ele significa tipo que ele recebe as requisições HTTP externas e ele vai redirecionar o back-end, que no caso vai ser o API Fast API, que faz a requisição e nunca fala direto com o servidor do Fast API. E load balance. Se a gente tivesse várias instâncias da API, o Nginx ele poderia distribuir essas requisições entre elas. Eles iriam balancear a carga. Mas aqui nós só temos uma instância, mas a estrutura aqui já permite que ele escale facilmente. Certo, agora que eu vou mostrar a aplicação. Deixa eu ver aqui. A gente tá com ele aqui no rodando, né? A gente deu cadê? Um Docker Compose ou Build aqui e tá rodando aqui a aplicação. Tá localizado aqui e aqui a gente pode criar aqui. A gente vai criar um fone que é CY H3 Pro, preço 389 e a URL da mensagem, deixa eu procurar, que é CY H3 Pro. E aqui a gente copia a URL. Criamos o produto. Aqui tem atualizar lista. E aqui a gente tem adicionar o carrinho, né? Quantidade ok, adicionado, atualiza a lista, ver carrinho, pronto. Ele está aqui uma vez, ele fica 389, uma quantidade na verdade. Aí que se eu quiser adicionar outra vez aqui em 5, pronto, 6 vezes vai dar isso aqui. E essa é a aplicação, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos o na porta 8000 a gente tem o nosso back-end, né? Aqui tranquilo. E aqui a gente tem o nosso Fast API aqui com o RESTful arquitetura. E é esse o nosso trabalho. Espero que tenha sido suficiente. A gente esperava ter uma performance boa e mesmo sendo simples, espero que seja algo bom.